Segunda de Pedro 2, 20 ao 22. Corrigida a tradução de acordo com a Peshitta aramaica. Se tendo escapado das abominações do mundo pelo ensinamento do nosso Senhor Yeshua, Machia e nosso Salvador, nestas coisas é novamente enredado e vencido, seu fim é pior do que o começo. Melhor seria para estes não terem conhecido o caminho da justiça, do que, quando perceberem depois, estão se voltando do decreto santo que foi entregue a eles. A estes aconteceu o provérbio verdadeiro: o cachorro voltou ao seu vômito, e a porca, lavada, a chafurdar na lama. Nesse texto, Kefa Rachalia, conhecido como apóstolo Pedro, confirma e reafirma o ensinamento verídico de que Yahweh, Deus Eterno, tem os seus escolhidos. Os falsos pregadores ainda continuam insistindo em negar isso e rejeitar que Yahweh tenha escolhidos. Para esses, o Deus único, que é único, pleno, absoluto e soberano, mesmo ele sendo pleno, único, absoluto e soberano, ele depende do aval de uma criatura que está tomada pelo pecado e é incapaz de pensar espiritualmente. Ou seja, é isso que eles pensam: Yahweh é tão grandioso, mas não pode fazer nada a não ser que um ser miseravelmente afundado no pecado não concorde com ele. Negativo. Yahweh não depende da aprovação humana para nada. Lembre-se que Yeshua ensinou dizendo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E lembre-se também no chamado de Shaul, Paulo. Yeshua apareceu de repente para ele e disse: por que você me persegue? Duro é para você chutar o aguilhão. Quer dizer, não tente resistir ao seu chamado. Mas isso não significa que Yah obriga alguém a andar com ele. O Espírito de Deus não obriga, ele convence. Assim como um dia eu fui convencido pelo Espírito dele e trabalho para ele feliz. Teoricamente, Yahweh, Deus Eterno, não está necessariamente preocupado em salvar todo mundo, como se pensa. Mas se uma pessoa se oferece a ele, digamos assim, se oferece para andar com ele, para seguir a ele, aí ele disponibiliza para essa pessoa, ele coloca disponível para essa pessoa todas as situações para que essa pessoa chegue diante dele, espiritualmente. Só que quando isso acontece com alguém que não nasceu para pertencer a ele, quando isso acontece com alguém que não é escolhido, com as pessoas que acham que pode escolher o futuro e decidir a vida, teoricamente, cabe apenas a essa pessoa manter o que ela decidiu. Tipo, você acha que pode decidir tudo, então mantenha isso. Sendo que uma pessoa que se oferece a Yah para andar com ele tem uma série de deveres para com ele. Porque a salvação não é só a pessoa ir à igreja uma vez por semana e continuar vivendo como sempre viveu, não. A razão de viver de um escolhido é a correção da alma. Agora que Yah me trouxe até ele, a minha razão de viver não é formar família, ou abrir uma empresa, ou não sei o que lá, ou ter um Porsche. A minha razão de viver é corrigir a minha alma. Eu, como um escolhido dele, eu vivo em prol da correção da minha alma. Porque o próprio texto diz: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e aquilo que é corrompido não pode herdar o que é incorruptível. Isso significa que, mesmo eu tendo sido escolhido por ele, chamado por ele, isso não basta. Esse negócio de fé, não. Eu não faço nada que ele mandou, mas eu acredito nele, está tudo certo. Não. Isso é fermento. Apesar dele ter me escolhido e chamado, eu preciso corrigir a minha alma em conformidade com os ensinamentos de Yeshua. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor Yeshua. Yah sempre toma a iniciativa, claro, porque é impossível o ser humano encontrar ele por vontade própria. Se ele mesmo não possibilitar isso, esse encontro, ninguém consegue chegar até ele. Mas o que Pedro está dizendo nesse texto citado é: se a pessoa conseguiu chegar até ele e conseguiu cair de novo, apesar de ter tido encontro com todas as maravilhas, teve um encontro com Yah, teve um encontro com todas as maravilhas, dão revelações, e conseguiu, mesmo com tudo isso, cair e voltar ao que era antes, Pedro diz: melhor seria para essa pessoa que ela nunca tivesse conhecido o caminho da verdade. Você consegue perceber qual é a questão aqui? Se você conseguiu chegar no auge e caiu, se arrependa, porque o arrependimento... Não.
Se a pessoa chegou no auge espiritual e conseguiu cair mesmo com todas as maravilhas, melhor seria para essa pessoa que ela nunca tivesse conhecido o caminho da verdade. Ao descrever a ascensão e queda espiritual de um ser humano, Pedro não deu uma alternativa para ele se reerguer. Se você tiver um encontro com a verdade e mesmo assim depois você conseguir cair, é só você se arrepender e continuar escolhendo as coisas do... Não. Ele não diz isso, ele não dá essa opção. Ele apenas diz, se você conseguiu cair depois de encontrar a verdade, melhor seria se você nunca tivesse conhecido a verdade. Porque o cristianismo fica passando pano com esse negócio de escolha. Ah, porque se Judas Iscariote tivesse se arrependido... Não. Quando Pedro fez o discurso dele no texto de Atos, ele disse, Judas se matou e foi para o seu próprio lugar. Quer dizer, ele traiu Yeshua, morreu e foi para onde tinha que ir. Ele não ficou conjecturando alternativa, se ele tivesse arrependido. Não, isso é só no cristianismo que existe. Se conseguiu cair depois de ver todas as maravilhas, melhor que nunca tivesse conhecido a verdade. E por que Pedro fala assim, dessa maneira, desse jeito? Porque se a pessoa consegue ter um encontro com a verdade de Allah, o Deus Criador, é porque Yah abriu esse caminho para a pessoa. E a ela foi revelado coisas diferenciadas, coisas tremendas, do tipo que fortalece a alma humana, para o bem e para a vida eterna. Mas se tendo esse encontro com a verdade, mesmo tendo recebido dons e revelações e maravilha, a pessoa ainda consegue essa façanha incrível de cair e voltar ao que era antes, realmente, como diz Pedro, melhor seria se nunca tivesse tido encontro com o Deus eterno. Ele diz, melhor seria não ter conhecido esse caminho. Porque esse tipo de situação já se configura, tecnicamente, a oportunidade perdida. É a oportunidade perdida, que Pedro ainda diz. Com essa pessoa aconteceu aquilo que diz o ditado popular, o cachorro voltou para o seu vômito. Geralmente, quando um cachorro vomita, em outra situação posterior volta a vomitar, é porque ele se alimentou de algo que não era para ele. Como quando o cachorro come alguma coisa assim, mato, alguma coisa estragada, o cachorro vomita. O cachorro voltar ao vômito é algo icônico para a gente pensar. Se um cachorro vomita e volta a vomitar depois, é porque ele se alimentou de algo que não era para ele. Semelhantemente, o indivíduo que não é um escolhido de Allah, Deus eterno, quando ele encontra o caminho até o eterno e prova das maravilhas espirituais, e mesmo assim ainda consegue cair e voltar ao que era antes, mesma coisa, ele, espiritualmente falando, ele se alimentou de coisas que não eram para ele. Não era para ele porque não é o eleito. Ele foi na onda de alguém, vem, é só você vir. Mas não vá se questionar com isso também, dizendo, então eu acho que eu não sou servo do Deus eterno, acho que eu não sou escolhido porque eu sou muito fraco na caminhada. Aí tem uma diferença. A pessoa que é espiritualmente fraca tem eleitos de Deus que são espiritualmente fracos. Só que o fraco ele sempre consegue de alguma forma se levantar porque Yah está ajudando ele. E está ajudando ele porque ele é um escolhido. Se você é espiritualmente fraco, repete muitas vezes os mesmos pecados, mas depois você sempre se sente incomodado e volta para a presença de Deus e confessa o pecado e sente a necessidade de se consertar, fazer oração, confessar a Ele. Se você sente aquele incômodo, a necessidade de consertar o erro, mesmo sendo um crente fraco, digamos assim, isso não chega a ser a constatação de que você não é eleito. É muito mais a constatação de que você é fraco. Como está escrito nas cartas de Paulo, Paulo diz em Romanos 15, nós que somos espiritualmente fortes, devemos ajudar os que são espiritualmente fracos. Em vez de julgar, devemos ajudar. E naquele negócio de carta às 7 congregações no Apocalipse, a congregação Filadélfia, Yeshua descreve assim, você tem pouca força, mas guardou a fidelidade e não negou meu nome. É aí que tem a diferença entre o não eleito e o servo fraco. O crente Filadélfia, digamos assim, a diferença entre o crente Filadélfia e o não escolhido é a techuvá, é o ato de conseguir voltar à presença de Deus e confessar tudo o que fez e aquele desejo incessante de consertar sua situação diante do Deus eterno. O crente fraco também cai bastante em sua caminhada, mas ele sempre tem a necessidade de voltar para a presença de Deus e confessar seus pecados, que é o certo.
Digo, a necessidade de voltar para Deus, porque a gente já falou, o Projeto Rina já falou várias vezes, o termo que colocam como arrependimento na tradução não é arrependimento, é techuvá, e techuvá é retorno, é o ato de retornar. Retornar por quê? Porque, espiritualmente falando, cada vez que eu pratico um ato de pecado, eu sou desligado ou afastado da presença do Deus eterno. E aí eu preciso o quê? Me arrepender? Não, eu preciso voltar para a presença do Deus eterno. Invocando o nome dele, contando para ele que eu pequei, contando para ele o que eu fiz. É isso que acontece, é o certo. O crente fraco, ele pode cair 7 vezes no dia, mas 7 vezes ele vai sentir necessidade de voltar para a presença do Deus eterno e confessar o que fez. Mas o não escolhido, citado em 2 de Pedro 2,20, é diferente. A marca registrada do não escolhido, por assim dizer, é aquela sensação de liberdade, de ser quem quiser, de poder fazer o que quiser, aquela impressão de que tudo depende apenas da decisão da pessoa. Tem gente na igreja que é assim. Aí canta aquela musiquinha, eu escolhi Deus, eu escolhi esperar. A pessoa acha que tem um poder nas mãos para decidir resolver tudo a hora que quiser. E a pessoa que é assim, ela não avalia as coisas pelo texto sagrado, pelo que o texto sagrado diz. Essa pessoa assim avalia as coisas apenas pelo poder de decisão que ela acha que tem. Que é como se fosse uma necessidade de mostrar a Deus Eterno que ele é capaz de romper as expectativas. Só que na verdade não é. Conclusão, essa fala de Pedro confirma aquela de Hebreus 6, que o Projeto Rina já falou com a tradução corrigida, que no texto mal traduzido diz que é impossível que aqueles que provaram o auge espiritual e caem, é impossível renová-los para arrependimento. Não, aquela fala está errada. Aquele texto corrigido, apenas pelo aramaico, apenas diz que a pessoa que foi iluminada, recebeu imersão, dom, revelação, maravilha, é impossível que estas pessoas caiam a ponto de precisar se renovar em techuvá. O que esse texto na verdade diz? O Projeto Rina já fez uma explanação sobre isso. É que o eleito de Deus, que chegou ao auge espiritual do que é possível um ser humano atingir, é impossível que uma pessoa dessa caia. Por quê? Porque é o escolhido, que foi moldado para receber a plenitude espiritual. Ou seja, a plenitude espiritual do máximo de espiritualidade que dá para um humano receber. Esses são os escolhidos, eles foram moldados para isso. Foram chamados para ser moldados para isso. Então, quem é chamado e recebe uma plenitude espiritual, é impossível que a pessoa caia para voltar ao início. Porque o escolhido ele é renovado sempre pela força do Deus eterno. Falo isso e lembro de mim mesmo. No início da minha caminhada teve várias vezes que eu não conseguia nem ter força para orar. E aí? Eu superei isso sozinho? Eu venci isso porque eu sou muito forte? Teve época na minha caminhada que eu senti um quadro depressivo e me senti como se fosse uma luz apagada. E aí? Eu fui forte o suficiente para decidir sair disso? Não. Iá me levantou porque ele me escolheu. Esses são os escolhidos. Assim é a vida de um escolhido. Ele cai no buraco sem perceber e é tirado do buraco sem perceber, espiritualmente falando. Mas por outro lado, como diz Pedro, aqueles que conseguem alcançar um certo grau de espiritualidade e mesmo assim conseguem cair depois de passar por tanta maravilha, o que consegue cair e voltar ao início é porque não faz parte dos eleitos. Você consegue perceber qual é a questão desse texto? Você consegue captar qual é a relação entre o texto de Pedro e o de Hebreus? O eleito de Deus, que foi chamado para ser moldado no auge espiritual que um humano pode receber, é impossível que ele caia. Mas aquele que consegue chegar no auge e ainda consegue cair depois de ver tantas maravilhas, é porque na verdade ele não é o escolhido, nunca foi. Pedro não deu opção. Se você chegar no auge e cair e voltar ao que era, basta você se arrepender. O Projeto Rina sempre fala isso, sempre faz explanação sobre isso. Não existe arrependimento em texto original. No texto original existe techuvá e existe a metanoia, como se diz no grego. Existe o retorno de voltar para Deus e a mudança de mentalidade. O que nos molda é
a mudança de mentalidade e voltar para Deus. Você pecou, você se sentiu incomodado, sentiu um certo peso, um certo lamento, é porque o seu pecado gerou alguma ruptura, você tem que voltar para Deus. Fazer techuvá é isso, não é se arrepender. É voltar para Deus espiritualmente, clamar a Ele, confessar o que você fez, tudo como Ele mandou. A reconexão com o Deus eterno tem que ser do jeito que Ele ensinou, não é do jeito que a gente quer. Se você cai e consegue fazer tudo como Ele ensinou e se mantém com isso, você é um eleito, você consegue fazer o que Ele determinou. Quem não é um eleito não consegue seguir o que Ele determinou. Aquele que consegue alcançar o auge espiritual recebe a imersão, dons, revelações, maravilhas, e mesmo assim ainda consegue voltar àquela vida medíocre do que sempre foi antes. Se conseguiu cair com todas as maravilhas, porque não é um eleito de Deus e ponto final. O eleito é sustentado espiritualmente, porque Iá quis que aquele eleito chegasse até ele. Eu sou perfeito? Não. Eu sou o grande e poderoso da terra? Não. Mas Iá me quer com ele, então ele me sustém espiritualmente. E eu consigo permanecer com ele. O mínimo que eu preciso fazer é, quando eu estiver espiritualmente embaixo, abrir minha boca, clamar a ele e confessar a ele. Eu pequei, eu fiz isso, isso e isso, estou sem força, quero a tua ajuda. Algo do tipo assim. Se você consegue entender essa explanação, duas coisas que eu digo. Se você sente que é um escolhido, se você sente o cuidado divino com você em todo o tempo, mesmo sendo fraco espiritualmente, seja mais grato e dedicado do que você tem sido. Por outro lado, se você tem corrido atrás de realizar grandes dons e sinais, se você está desejando dons só porque acha bonito, não faça isso. Aquele que Iá, Deus Eterno, escolheu para ser o ministro da obra dele, ele mesmo prepara a pessoa do jeito dele e dá a capacidade que a pessoa precisa ter para fazer o que ele determinou. Amém?